Santidade e paz, meu povo! Santo Pode, episódio 32, com o tema A Missão do Jovem na Igreja. Será que o jovem tem espaço para servir na igreja? Será que deixam o jovem participar das atividades da igreja? Ou falta nos jovens o interesse, né, de querer participar? Enfim, hoje a gente vai conversar sobre esse tema em um novo estúdio. Estúdio novo, ó. Cheirinho de novo aqui, um novo cenário. A gente vai trazer em outros episódios mais elementos. Nós ainda estamos compondo esse cenário do novo estúdio. E para conversar, né, comigo sobre esse tema, nós temos aqui, adivinha quem? Cleison Dantas. E aí, meu brother? Estamos aqui de novo. Que é o nosso outro apresentador que no episódio de hoje está do lado de lá, né? Porque também ficaria um episódio assim muito estranho, né? Um do lado do outro, né? Assim, vamos entrevistar quem? Se só tem desse lado, né? Então o Cleison está do lado de lá, a gente vai conversar hoje aqui. Ele que é o entrevistado desse episódio, né? E aí a gente vai conversar aqui sobre nossas opiniões, trazer assim o que da nossa realidade, né, que a gente vê sobre esse tema, certo? Nada muito polêmico. São aqui opiniões, né, da nossa realidade paroquiana. Sim. E de outras realidades lá do Japão, da Coreia. Que nem diz o seminarista lá da Grécia. Lá da Grécia. Mas basicamente, a razão de ser, né, o core e a sustentação do episódio de hoje é para falar sobre a missão do jovem na igreja. Qual é a missão do jovem na igreja, né? É trazer um renovo? É o quê? Né? Então a gente vai falar sobre isso. E o Cleison, que é devoto de São Francisco. São Francisco. E está aqui do lado dele, né, para acompanhar aí, para dar as orientações aí. Soprando aqui no meu ouvido. Tá bom. E é isso, cara. Então a gente já vai começar logo, né? Vou te lançar a pergunta, né? Então, assim, a gente vai bater esse papo. Então, de acordo com a realidade que tu já vivenciou, que vivencia hoje, né? De jovem que entrou na igreja em algum momento, né? Começou a participar e aí conheceu a igreja em si, né? A questão do serviço, das pastorais, do dia a dia da paróquia, né? Não, então, o que é que tu pensa sobre esse tema, nessa realidade? Na tua realidade e de outras realidades, porque a gente conversa com muitas outras pessoas de outras paróquias também. Então, assim, como é que tu enxerga esse tema, né? O jovem está tendo espaço para servir, porque a gente sabe que a igreja precisa de pessoas, né? Nas pastorais, engajadas. Tu acha que os jovens, né? A gente que lá no São Pedro já vai para o 7º encontro de jovens, né? O EJC, né? Que é um movimento, né? Que acontece na igreja, né? Que insere, né? Que apresenta a igreja para os jovens, né? Então a gente já vai para o 7º encontro, então aí cada encontro tem uma quantidade X de jovens, então a gente já vai para mais de 500 jovens que participaram, né? Sim. E aí a gente vê que alguns se engajam, outros não. E aí a gente vai debater aqui sobre esses motivos, né? Então qual é a tua visão sobre isso? O jovem tem espaço? Tem lugar para ele atuar? Ou não deixam ele atuar, né? Assumir responsabilidades? Na igreja, nas pastorais, enfim. Primeiramente, só esclarecer aqui a possível polêmica. Eu não saí do Santo Pode, viu, meu povo? Só estou hoje como entrevistado, mas ainda faço parte do corpo, como se dizia. Não foi uma rixa que o pessoal pode cogitar. Não, o Cleison agora está como entrevistado, ele saiu do Santo Pode. Não saí. Respondendo a pergunta. Terence, eu acho que esse espaço, ele sempre houve. Sempre houve. E essa questão, não deixam o jovem entrar na igreja. É uma falácia. A gente sabe que tem um pouco de verdade e um pouco de mentira nessa história, mas eu creio que é uma falácia, porque esse espaço ele sempre teve.
O ponto que a gente fala muito é a questão do próprio jovem ter esse interesse de buscar as pastorais, de conhecer mais a própria igreja, para daí então ele começar a entender onde ele se encaixa melhor para poder servir. Eu, assim, falando da minha caminhada, eu fiz um encontro em 2016, o quarto encontro da paróquia. Obviamente que a gente faz um encontro de AJC, que é ali o primeiro contato com Deus de muitos jovens. E quando a gente faz o encontro, alguns estão numa maturidade espiritual de entender que aquilo foi um primeiro contato e que ele precisa buscar mais, e outros vai no oba-oba, mas geralmente ali é a porta de entrada para a gente conhecer a igreja. Basicamente, quando eu conheci a igreja através da JC. E daí eu quis mergulhar e conhecer mais e mais e mais coisas. Daí então a gente começa a conhecer as pastorais, conhecer os movimentos e tudo mais. Mas, partindo disso, qual é a função do jovem dentro da igreja? Para mim, essa função é reavivar, como tu também falou, reavivar a igreja. A gente comenta muito assim nas rodas de conversa lá, depois da missa, rapaz, a igreja tem tanto idoso, tanto. Por que tem tanto idoso? Porque o jovem não quer adentrar. Em algum momento eles foram jovens e estão lá até hoje, né? Estão lá até hoje, como diz o Ti Garcia. Tem muito chapéu para pouca cabeça. De fato, a gente vê que tem muita gente se desdobrando em 3, 4 coordenações ali de pastoral familiar, de ISCC, de EJC, de apostolado da oração. E por que não a gente, que é jovem, que tem vitalidade, que tem a idade a nosso favor, dar essa energia para que as coisas da igreja realmente funcionem? Porque a gente sabe, as pessoas que estão à frente da igreja, que tem certo tempo de caminhada, eles vieram de uma cultura diferente, vieram de um tempo diferente. A forma de pensar deles é diferente. A gente adentrando e buscando ajudar, buscando da nossa forma, com muito mais conhecimento da parte tecnológica, da parte de inovação, a gente poderia ajudar muito mais a igreja. Por isso que eu acho que essa história ela tem muito mais a ver com a gente. Não é que a igreja não. A igreja sempre vai ter essas portas abertas, mas a gente precisa abrir a maçaneta e querer entrar. Querer entrar e querer conhecer mais as pastorais, conhecer os movimentos e atuar de verdade. E atuar de verdade, né? A gente, quando. Eu também sou fruto da JC, né? Comecei a participar mais ativamente da igreja depois do AJC, né? Sim. Porque a gente que é católico, de certa forma, né? Que nasceu, vamos dizer assim, que nasceu em uma família católica, né? Sim. A gente sempre tem ali o exemplo ou dos pais ou dos avós, né? Que sempre frequentam as missas e que levavam a gente. Mas aí, em algum momento, a gente perde esse, não vou dizer interesse, mas a gente perde esse caminho de continuar, né, indo para as missas, frequentando, principalmente na adolescência, né? A gente Sim. sabe que é um período complicado. Mas aí a igreja tem entre várias portas, né, o EJC. Então o EJC ele resgata muito, né? Então eu fui um desses resgatados, né? Então eu comecei a frequentar a igreja a partir do EJC. E aí a gente pode ver dois lados, né? O lado daqueles jovens que estão muito entusiasmados, né? Que vem do encontro, meu Deus do céu, conheci Jesus, é tudo isso, e quer conhecer a igreja e aí começa a participar do ministério de música, da liturgia, Pascom, quer fazer leitura e tal, tal. E tem aqueles que ficam assim mais retraídos, né? Isso. Então a gente tem que ver o ponto também de que tem uma galera que quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí também tem que ter essa consciência e uma orientação da galera já mais velha, né, para saber alocar. Uhum. E também tem aqueles que não se interessam, né, que não se engajam tanto. E dentro disso já tem aqueles veteranos, né, digamos assim, de outros encontros. Sim. Ou não necessariamente jovens de outros encontros, mas o pessoal que integra mesmo a igreja, né? Sim. As pastorais, os coordenadores, né? Os mais velhos que a gente chama, né? Que aí são eles que realmente fazem as coisas acontecer em cada pastoral, lógico, em comunhão com o direcionamento espiritual do padre, né? De cada padre. E aí,
Eu queria saber se o que é que tu especificamente acha, né? Porque a gente sabe de algumas realidades, mas assim, quando um jovem quer participar, quer servir em alguma pastoral, né? Ele tem essa entrada livre no sentido de as ideias que ele trouxer, lógico, se não forem ideias muito loucas, né, de fora do que a igreja diz ou fora ali da diretriz da pastoral, né? Tu acha que as ideias que essa galera muitas vezes traz, elas são acolhidas ou não? Tem alguma resistência, sim? Porque assim, nós temos que trazer a unidade para a igreja, certo? Sim, Então, assim, esse episódio não é um episódio para trazer uma polêmica no sentido de causar briga ou sim, sim, desavença, porque a gente tem que procurar, a igreja é una, sim, né, a unidade. Mas eu vejo também que para a gente ter uma unidade, é preciso que a gente converse sobre tudo, traga pontos divergentes, até a gente chegar no consenso e a partir daquele consenso todo mundo andar junto, né? sim. Então, assim, tu acha que falta dessa galera mais veterana ouvir mais os jovens que entram? Ou realmente essa galera nova não quer saber de nada da igreja? Assim, a questão do acesso, assim, eu até acho que o acesso ele é bem liberal. Assim, todas as vezes em que eu tentei acessar alguma pastoral, eu sempre fui muito bem-vindo. Ah, Cleiton, você quer conhecer a pastoral familiar? Tem muito esse mito de que a pastoral familiar é feita só por casais. E não. A pastoral Sim. familiar ela também é feita por jovens que queiram adentrar naquela pastoral e queiram Viúvas ou viúvo que viúvos, perdeu o viúvas marido ou a mulher e continua, né? que queiram atuar nessa unidade que é a unidade familiar. Porque a unidade familiar não é feita só por casais, ela é feita também por filhos, por netos, por avós. Essa nossa contribuição também é bem-vinda. Dentro disso, eu acho que assim, a entrada assim, ela é sempre livre, até porque, como eu te disse, muitos deles eles têm muitas outras missões a quais eles são coordenadores. Então eles necessitam dessa ajuda, eles quase pedem até socorro os coordenadores. Mas a partir de quando o jovem entra e ele começa a dar alguns pitacos, alguns pequenos pitacos, aí é onde começa a burocracia. Que a gente sabe que isso acontece. E aí, nesse ponto é onde toca um ponto muito crucial, que eu até conversei recentemente com os amigos meus lá no dia do Festival de Pastel que a gente fez, do EJC. Os amigos meus de outra paróquia. Quando toca o ego. Porque, tipo assim, que é que um jovem vem com uma ideia muito boa para uma determinada pastoral. A ideia é muito boa, realmente vai facilitar muita coisa, mas o que é que muitas vezes o coordenador pensa? Rapaz, se isso aqui der certo, vai tomar meu lugar, eu não vou ser mais o chefe aqui, o dono do movimento todo, porque os brindes vão todo para aquela pessoa que deu aquela ideia. Então, faz parte muito disso. O jovem, ele tem muita ideia boa, mas na hora de implementar é complicado. Porque bate um pouco ali no ego da galera que está coordenando há muito tempo, não quer perder o espaço, não quer largar o chapéu, como diz a história, e não dá esse espaço para que o jovem atue. Mas vai muito também da gente ainda querer insistir. Porque esse nosso caminho de busca, de santidade, tem que ter a insistência do cara. Não é no primeiro não você desistir. Você tem que tentar, tem que persistir. Tem que entender que a igreja também é feita de pessoas. E essas pessoas estão na mesma busca que nós, na busca de santidade. Nós Sim. não vamos encontrar pessoas perfeitas lá dentro. Nós vamos encontrar pessoas com seus defeitos, com seus problemas de ego, com seus problemas um pouquinho de antipatia aqui com alguma coisa e tudo mais, mas é entender, a gente também tem nossos defeitos. E é isso, buscar cada vez mais, tentar esse espaço, se alguma ideia sua foi barrada já de cara, tente mais uma vez, converse de outra forma. Não, vamos tentar implementar só esse pouquinho aqui, se der certo aí a senhora ou o senhor vê como é que fica. Tentar convencer pouco a pouco, porque o pessoal mais velho, eles têm até um certo receio de abrir muito determinada pastoral e desfigurar, por exemplo, a pastoral, Sim. desvincular do que é a verdadeira
essência dela. E aí parte muito da gente querer ter essa maleabilidade de ir pouco a pouco, conversando, ganhando a confiança. E a Sim, gente é sabe que importante. muito disso vai parte da confiança. Você tem que. Você também, É, enquanto também não é jovem, só tem chegar lá de que. qualquer Isso. jeito e fazer as Você, coisas. enquanto jovem, também tem que ter a preocupação de ser um jovem atuante na igreja. Porque quando você é um jovem atuante, você ganha o Tem respaldo. mais um Você respaldo, ganha o respeito, exatamente. você ganha a confiança das pessoas poderem lhe dar um cargo de confiança, lhe dar um voto de confiança para você fazer a mudança que você quer fazer. Exatamente. Então, a gente tem que, de um modo geral, a galera que entra, né, os jovens, também tem que entender esse lado, né, de que é, não é só aquele oba-oba de querer fazer as coisas, tem que ter também a responsabilidade ali de participar da vida da igreja, né? Porque também essa é a nossa razão de ser enquanto cristão católico, né? Nós temos que ter essa vivência comunitária de participar das coisas da igreja. Então a gente tem que equilibrar essa vontade de atuar, né? Uhum. De atuar com a questão da espiritualidade que também é Essencial. importante, né? E aí, e agora já puxando para esse outro lado, né? Então a gente viu aqui que os jovens, né, dentro da sua missão na igreja tem espaço, Tem né? espaço. Até porque a igreja, ela não fecha portas para ninguém, né? Sim, A, sim. a igreja, ela abraça, né? Ela acolhe. Então tem espaço sim, apesar da gente saber que os trabalhadores são poucos, né? A messe é A grande, os messa é grande. trabalhadores são poucos. A igreja quer sim essa galera, né? Quer sim que esse renovo de novos jovens, né? Cheguem, cheguem na igreja, né? Então, se a igreja está de portas abertas, né? O que tu acha que está faltando para a igreja está de portas abertas, as pastorais estão de portas abertas, a apresentação das pastorais é feita de uma forma ok, todo mundo sabe o que é, entende, mas o que é que está faltando mais para os jovens se engajarem? Já que não é porta fechada da igreja, seria uma falta de interesse, e de onde tu acha que é essa falta de interesse? Dos jovens Uhum. quererem participar das coisas da igreja. Sim. Tem dois pontos. O primeiro é o total desconhecimento das pastorais e movimentos. Sempre tem uma muleta que muitos jovens usam. Ah, mas a igreja não é atrativa para o jovem. Por quê? Porque ele não procurou identificar o que é a pastoral, qual o trabalho daquela pastoral, qual o público que aquela pastoral trabalha, o público que ela alcança. Aí você se ampara nessa muleta de que não, não é atrativo para mim. Tanto é que muitos procuram a Pascom ali porque tem mais a ver com comunicação e tudo mais, mas deixam de lado as outras, não vão atrás das outras. Então, o primeiro ponto é esse. Não conhecer de fato as pastorais, os movimentos e as demais atividades que a igreja tem. A partir daí, conheceu e tudo mais. Aí parte da gente também. A disposição. A disposição, porque o que é que eu vejo muito? A galera reclama que não tem espaço, que tudo mais, mas também não vai atrás. Não participa da missa, não vai para as formações. Se a gente for analisar lá Mas no nosso São Pedro, que é a nossa paróquia, toda semana tem uma formação de liturgia, tem uma formação sobre um santo, tem uma formação sobre alguma coisa, é sobre a a missa, reunião de alguma pastoral, né? reunião de alguma pastoral, Discute algum tema ali e de tal. algum tema. Ah, o padre falou sobre tal coisa, vamos debater sobre isso. Toda semana, se você quiser, tem informação sobre isso. E aí, cadê a galera para ir para essas formações? Cadê a galera para conhecer a igreja de fato? Porque você só ama o que você conhece. Você só vai começar a amar e querer servir essa igreja se você conhecê-la. E a partir daí, a galera tem que conhecer, tem que conhecer. E essa parte de conhecer, cabe a nós, que já fomos, entre aspas, apresentados a Cristo, mostrar, mas parte muito mais do interesse pessoal de querer se aprofundar. Porque eu poderia muito bem ter feito meu encontro em 2016, fiz a JC, beleza, mas eu senti esse desejo, eu senti esse fogo de querer conhecer, eu quero conhecer mais. Eu bebi dessa água, eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer
o Cristo que exala através das pessoas, dentro de uma pastoral, dentro da igreja. E eu costumo dizer, a igreja, para mim, é a minha segunda casa, porque realmente eu me sinto muito à vontade. A mãe disse, rapaz, tem dia que tu passa o dia todo lá na igreja. Porque eu realmente gosto. Eu gosto do espírito de comunidade. Eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto de conversar com o pessoal, eu gosto de ajudar ali alguém que está precisando e tudo mais, aquela coisa toda. Então, esse papel, ele tem que vir da gente. Tem que ter mais esse interesse de querer buscar. Tem que ter mais essa vontade de querer se engajar. Tem que buscar a sua santidade dentro da igreja. Porque o nosso primeiro chamado, enquanto filho de Deus, é ser santo. O primeiro chamado é ser santo. E tem muita gente que diz assim, mas eu posso ser santo sem ir para a missa. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Se ele não quisesse que isso fosse uno, que essa igreja fosse una, ele não teria criado a igreja para você se santificar dentro dela. Não, e a Então, missa é a nossa maior a adoração, nossa né? maior adoração. Você não se santifica longe da igreja, você precisa da igreja para se santificar. Porque é lá onde você vai se polindo, vai se moldando, vai se tornando uma pessoa melhor, com os testemunhos de convivência e tudo mais. Então, o que eu penso assim, o jovem precisa de fato querer mais, conhecer mais, buscar mais. Tem que ter tem que ter o equilíbrio, né? Como é que eu posso dizer? O equilíbrio de estar, de ter aquela porta aberta e de querer entrar por aquela porta, né? Sim, Querer entrar por aquela porta. E aí, a realidade dos jovens hoje, desse mundo que se apresenta, né? Tão melhor, né? Tem tantas realidades aí mundanas, né? Que afastam os jovens da igreja, né? Então, como é que tu acha que, lógico, tem que haver essa parte de interesse dos jovens de querer participar, né? Mas como é que a gente, enquanto igreja também, né, a gente pode ir atrás dessa galera, né? Eu lembro muito bem que no São Pedro sempre teve esse movimento, né? Talvez hoje um pouco menor, né, em intensidade de ações, né? Mas no São Pedro sempre teve essa questão de ir atrás da galera, né? De sim, entender, tudo bem, o jovem tem que ter mais interesse, mas o que é que está tirando o interesse dele de participar, né? Talvez a gente tivesse, enquanto igreja, ter mais esse movimento de ir ao encontro, né? sim, De saber o que está passando pela cabeça dele, do jovem. Ora, se eu tenho, sei lá, 70 e tantos jovens que participaram de um movimento da igreja, e ali eles participam, e depois só aparecem 20, onde estão os outros sim. 50? Alguma coisa se perdeu nesse caminho. Então eu tenho que entender para onde esses outros 50 foram, e eu, enquanto igreja, tenho que ir atrás dessa galera, né? Sim, Para sim, saber a missão. É uma missão também que a igreja tem, né? De ir ao encontro, né? Talvez tu ache que falta não, aí tu tocou num ponto importante. interesse da igreja de ir atrás dessa A galera. gente, assim, depois da missa, a gente sempre troca esses papos, né? Eu me recordo que quando eu era pequeno, assim, não tão pequeno, 10, 11 anos, eu me lembro que todo domingo a nossa mãe preparava a casa, nossa avó preparava a casa, porque domingo era o dia que o padre visitava a comunidade. Sempre foi assim no São Pedro. O padre visitava a comunidade no domingo. E era o dia em que a gente tinha o contato com a igreja, aqueles que não podiam ir à missa ou que não iam à missa porque não queriam. Mas ele sabia, domingo o padre vai passar na minha casa. Então, eu acho que foi se perdendo isso. A igreja ia até a comunidade. A igreja fazer uma missa de rua, a igreja ir de porta a porta, levar a palavra como acontecia antigamente. Os nossos amigos de outras denominações, eles tiram um dia na semana para fazer isso. Tiram um dia para ir de porta em porta, anunciar a palavra. A gente meio que perdeu essa essência da igreja católica, que é ir de porta em porta. Falar com a comunidade, falar com isso. E o mesmo caso é o jovem. A gente, enquanto jovem,
enquanto igreja, também tinha que bater na porta dessa galera. 72 jovens fizeram encontro. Por que, que só 20 estão participando? Cadê os outros 52? Vamos bater na porta do cara, saber o que foi que aconteceu. Vai ver o cara tá passando por um problema familiar. Sim. Exclusivamente ali no São Pedro, a gente tem a questão da galera ser uma galera acadêmica, que vem do interior ou vem de outras cidades do Maranhão para estudar lá na Faculdade de Santo Agostinho. Essa galera tem uma vida muito solitária. E é nisso que entra. A igreja poderia ser esse amparo durante esses 4 anos que eles estudam, da falta de um pai, da falta de uma orientação de alguém que lhe oriente mesmo, porque eu até costumo falar com a minha irmã. Nossos amigos de igreja são os melhores amigos que a gente leva para a vida, porque é uma galera que vai realmente poldando a gente para ser melhor. Os assuntos que a gente conversa são assuntos que elevam mesmo a gente para Deus. Esse meio que a gente está ali conversando, trocando ideia, a gente se santifica nessa conversa. Então, eu acho que parte muito disso também. A igreja ter que ir mais onde é a comunidade mesmo, bater de porta em porta, ir buscar, oferecer mais eventos abertos à comunidade, mas, tipo, não esperar que, de certa forma, a comunidade vá, mas ir ao encontro mesmo. Jesus pede isso a gente, vá ao encontro. Ele mandava de 2 em 2, para ir em outras comunidades, anunciar a palavra. Lá no São Pedro a gente já foi de 10 em 10 Já também. foi de 10 em 10. 20 em 20. Até porque naquele tempo o São Pedro era perigoso, tinha que ir de galera. Tinha que ir de galera. A gente ia de galera. Mas falta isso mesmo, de pegar aquela missão que Jesus mandou. Vão de 2 em 2, conversar com o povo, saber o que é que tá passando. Porque a gente sempre é tocado por esse contato mais íntimo. Veja quantos resgates aconteceram na JC depois que alguém foi na casa de um jovem e disse: rapaz, por que tu não tá mais indo e tudo mais pra missa? Tem aquela conversa com a pessoa, entende a situação, cuida que não, o jovem tá lá de novo. Participando das coisas da JC, engajado ali, fazendo alguma coisa na missa. E dentro dessa questão do livre-arbítrio, depois se o cara não quiser ir, Sim. É da pessoa, né? A nossa missão Nem Deus obriga ninguém, mas a nossa missão enquanto igreja é apresentar Cristo e falar dessa necessidade, né? A questão do padre que tu falou, também não é que o padre tenha que fazer isso sozinho, né? Sim, sim. Porque o padre não vai visitar 2.000 casas num domingo, por exemplo. Sim. Né? Mas de toda... Mas ali, tipo assim, é uma missão compartilhada, né? Compartilhada, sim. Lógico. Até porque, como tu falou, a igreja é una. É una. É organizar mesmo todas as pastorais, todos os movimentos e tudo mais. Gente, vamos tirar aqui um dia no mês pra gente visitar todo o pessoal da comunidade do São Pedro. Vamos de casa em casa conversar com aquela senhorinha que adoeceu, que não pode mais ir pra missa. E o padre, como líder espiritual, ele direciona, né? Organiza e aí a galera cai em campo. Cai em campo. É isso que falta. Eu, particularmente, eu não me lembro. Não me recordo. Tá com muito tempo que eu vi. Assim, agora passou a ter novamente as missas de rua que esse ano teve lá em casa a missa de rua. Todo mundo agradecendo. O Padre Ângelo trouxe. Teve uma missa de rua lá na rua e tal, todo mundo. Gente que eu nunca tinha nem visto na missa. Apareceu lá e tal. Cara, que massa. A gente tem que voltar a fazer isso, fazer a missa de rua, fazer. Aqui, se eu não me engano, acho que era setembro. Setembro, eu não me lembro. O mês das missões. Que a galera ia mesmo, levava um seminarista, levava uma galera e ia conversar com a... Tinha gente que ficava tão feliz com aquele contato que quando cuidava que não, a gente via ele do próximo domingo na missa. Ou seja, esse contato físico mesmo de ir conversar com a pessoa, ele é muito, muito chamativo. Ele realmente fisga a pessoa e faz você querer ter mais interesse de ir para a igreja. Sim. E ali no São Pedro é uma paróquia... Sou de lá, né? Então, é lógico que eu vejo assim com uma maior potência nessa questão. Sim. Lá é uma igreja. Todo lugar, toda igreja tem as suas particularidades, sim, né? Sim. Coisa ruim aqui, acolá, né? Mas de um modo geral, o São Pedro é muito acolhedor. Né? A galera lá é muito acolhedora. O Padre Ângelo, ele é acolhedor. O Padre Ângelo é o atual, né? Já passou lá, sim, o Leonildo, que foi no nosso começo. Mas sempre lá todo mundo é acolhedor. Aí, já entrando nos finalmente, mas nem tanto, né? A gente tem que entender o seguinte, que você participar da vida comunitária da igreja, lógico, que tem essa via da igreja de ir atrás,
de deixar as portas abertas, mas muito, muito, muito depende da pessoa, Sim. né? De se colocar à disposição. Porque quando a pessoa se coloca à disposição, né, ela tem que encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Tipo, a pessoa ou trabalha, ou estuda, ou tem algum compromisso, ou chega do trabalho. Não, lá no São Pedro tem missa todo dia de noite. Mas aí a missa é 6h30. 6h30, é? É. 6h30, a pessoa chega em casa às 7 horas. Trabalha todo dia. Uhum. Para a pessoa que trabalha todo dia, 2 expedientes, logicamente, no final do dia, a pessoa tá só o caco, meu amigo. Isso é verdade. Né? Mas aí, uma vez na semana, ela pode, né, Dá um dar gás. um gás, não. É. Ou pelo menos hoje eu vou para a igreja. Sim. Participar de alguma reunião, ver o que está acontecendo lá, participar da missa. Tem que ter também da pessoa, a gente entende que todo mundo tem muita coisa para fazer, muitas responsabilidades, mas a gente tem que ter essa consciência de que a igreja não é a segunda opção, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta. A igreja é a opção, ela faz parte daquilo ali que a pessoa tem que dar prioridade. Sim. Então, a pessoa, lógico, a pessoa vai dar prioridade para a família, para os estudos. Não, cara, eu tenho que estudar porque eu tenho que passar no concurso, tenho que fazer a prova, que eu tenho que me formar. A pessoa tem que ter lazer, mas também tem que entender que a igreja não está num degrau abaixo disso. E aí, lógico, onde a pessoa encontra esse equilíbrio, né? Se colocando à disposição de participar na vida da igreja, porque lá ela vai entender tudo isso. A gente pode dizer que até tem informações sobre isso lá, Sim. ou seja, a vivência na igreja te faz equilibrar também todos os outros campos Sim. da vida, né? Até porque até a própria palavra diz, buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será Tudo mais será acrescentado. acrescentado. Tudo mais. O que a gente tem que ter consciência é isso. Seja para o jovem, que é o tema aqui seja para qualquer outra pessoa, para aquela pessoa que já está há muito tempo na igreja ou que não conhece, enfim. A igreja tem que ser prioridade. Cristo tem que ser prioridade. E a partir de Cristo, a gente vai entender que a vida comunitária na igreja é necessária Sim. para a nossa salvação, para a nossa santidade. Com os conflitos que existem dentro. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não gosto de fulano de tal ou do padre. Cara, isso aí é um problema. Como se a igreja É um problema. existisse. Como se a igreja existisse só o fulano de tal e o padre, né? Só Tanta e gente santa. bacana que tem na Ah, igreja. eu não vou mais trabalhar porque eu não gosto da minha chefe. Cara, pois tu vai ficar sem dinheiro e vai passar necessidade. É. Eu não vou para a igreja por causa de pulando, pois tu vai ficar pobre espiritualmente e vai passar necessidade, cara. Eu não tenho que levar para esse lado. Lógico, a gente é humano, a gente tende a isso, né? Sim. Mas a gente tem que ter essa consciência de que, apesar das pessoas, em qualquer lugar da nossa vida, Sim. em qualquer campo, apesar das pessoas, nós temos que participar das coisas. Então, se tem uma pessoa ruim ali, eu não vou deixar participar por causa daquela pessoa que é ruim, porque eu sei que tem outras pessoas boas. Sim. Ou seja, as coisas boas da igreja, que são realmente as que importam, E são mais. e são muito São mais do mais. que qualquer outra picuinha que existe. Então, Sim. eu não vou participar da igreja porque eu não gosto de tal pessoa. Meu amigo, participe primeiro por causa de Jesus, que Jesus está ali. Sim. E depois saiba que existem coisas melhores e maiores do que aquilo ali para você participar. Se existe uma pessoa ruim, existem 10 boas que vão lhe acolher e vão lhe dar o direcionamento. Sim. Então é isso. Tem outro ponto que eu esqueci de mencionar, que também para mim é muito importante. A questão do testemunho da gente que tá dentro. Sim. Porque, tipo assim, nós enquanto jovens, eu tenho 28, o Terence tem 38. Mas, 39 no final deste ano. Mas a gente lembra que o Terence gastou muito tempo da juventude dele servindo a Deus. Eu gastei uma parte da minha juventude também servindo a Deus. Então, esse testemunho de gastar o tempo para o mundo, o melhor tempo da vida, tempo que eu podia estar na festa, que eu podia estar
gastar esse tempo para Deus, ele faz uma diferença muito grande para quem está olhando de fora. Assim, rapaz, o que esse cara tanto acha dentro da igreja que ele está gastando o melhor época da vida dele dentro da igreja? O cara está confinado na igreja o tempo todo, servindo e tudo mais. Esse testemunho da gente, ele arrasta muita gente. Ele arrasta muita gente, porque o jovem, ele quando ele se engaja e tudo mais, aquela coisa, para quem tá de fora é muito bonito. A gente vê, escuta esses comentários. Rapaz, fulano de tal é um jovem engajado e tal. Eu queria que meu filho fosse igual a ele. E aí, aquilo dali vai fazendo a galera olhar diferente, assim, tipo, rapaz, eu realmente tenho uma coisa muito boa, porque esse cara gosta muito mesmo de estar na igreja. Todo domingo ele tá lá na missa e meio de semana você procura ele tá lá ajudando na pastoral. Ele deve ter uma coisa muito boa. Então, esse testemunho da gente que conheceu e permanece, ele também é muito importante. Para que os outros que veio de fora dissem, rapaz, realmente a coisa é muito boa, porque fulano de tal experimentou e ficou. Ficou, exatamente. Ficou. Então, se você é jovem, meu amigo, meu patrão, minha patroa, se você é jovem, jovem ainda, cara, busque a santidade dentro da igreja. Não tem outro lugar, né? Mais intensamente, lógico, dentro da família, né? Você pode buscar a santidade dentro do seu trabalho, mas a igreja lhe direciona, né? Lhe direciona. Então, busque a santidade dentro da igreja. Busque participar das atividades. Se você não gosta de uma coisa, reflita. Ah, eu não estou gostando disso porque é um pensamento meu? Ou porque realmente é algo que está sendo feito errado, né? Dentro ali do que a igreja diz. Se você está incomodado com alguma coisa, chame o padre para conversar, chame um coordenador de pastoral, alguém que é mais velho. Converse. As coisas só são resolvidas dentro da igreja e em qualquer outro lugar, na conversa. Então, conversa, o que tiver de aresta ali, o que tiver de desentendimento, se ajeita e se direciona para uma unidade. E a partir dali, todo mundo começa a andar da mesma forma, né? Então, a vida dentro da igreja, porque Jesus está na igreja, né? O próprio Jesus é a vida da igreja. Então, se a gente é cristão, católico, nós temos que estar na igreja porque é um chamado que Jesus nos pede, né? Um chamado que nos chama. E uma honra. Ele mesmo diz, eu sou a cabeça e a igreja é o corpo. Imagine você fazer parte do corpo de Cristo. Você fazer parte dos membros que fazem os tentáculos que vão tocar outras pessoinhas e fazer aquele corpo gigantesco crescer. É muito massa. E a missão do jovem na igreja é justamente essa. É se integrar. Né? Se integrar à igreja e fazer, junto com os outros, né? Jovens. Outros jovens que já foram jovens. Né? É se integrar ali nesse corpo de Cristo para fazer com que a igreja continue, para fazer com que a mensagem de Jesus seja, o evangelho de Jesus, né, seja anunciado. Sim. Beleza? Santo Pódio, o podcast que fala de Jesus toda quinta-feira, meio-dia.